Bom dia a todos, Shalom Adonai. Vamos neste momento para um diálogo, uma conversa e tratar sobre um assunto de importância e relevância para o contexto da teologia arminiana. Até vamos fazer, na verdade, uma defesa e uma explicação sobre um ponto muito relevante da teologia arminiana, que vem a ser soberania de Deus e livre-arbítrio. Esse é até um assunto que eu estarei trabalhando de uma forma mais expressiva e extensiva nesta terça-feira à noite, em um seminário que darei sobre esse assunto em uma igreja. Vamos pensar aqui agora sobre uma declaração muito importante de Jacó Armínio, que os calvinistas, quem sabe, e não conhecendo ou querendo de uma forma muitas vezes até, vamos dizer assim, controversa, discordar e apontar e até indicar e denominar que Armínio não defendia plenamente, de uma forma plenária, a soberania de Deus. Porém, Armínio e o seu arminianismo clássico, que são todos os seus seguidores a partir dos remonstrantes, quando vai se formando ali toda a estrutura do arminianismo clássico entre aquela transição de remonstrantes e depois os seus discípulos, seguidores, que vão formar toda uma estrutura, uma conjunção do arminianismo clássico. Então, o arminianismo clássico, através da proposta de Armínio, vai defender sobre a soberania de Deus, e aí temos que deixar isso bem claro, e eu até vou ler aqui para vocês verem qual que é a definição clássica do arminianismo, é justamente a interpretação, tá? Que a soberania e a providência de Deus é de maneira diferente do calvinismo, mas sem negar de maneira alguma que Deus está no controle de tudo, sem controlar tudo. Então, a proposta é: Deus está, e o arminianismo clássico acredita e defende e postula que Deus está no controle de tudo, porém sem controlar tudo, certo? Então, uma questão muito importante que Armínio afirmou e defendeu, que quando Deus, ele permite um ato, Deus jamais vai também negar a sua operação a uma criatura racional e também a uma criatura livre. Pois, se até isso pareça-se contraditório, né? Em outras palavras, nós podemos considerar também que, uma vez que Deus decide, nessa proposta de Armínio, permitir um ato, uma prática, uma ação por alguém ou por uma circunstância, mesmo um ato pecaminoso, ele não vai poder consistentemente reter o poder de cometê-lo. Por aí entra a vontade, aí entra a liberdade da vontade, tá? Então, mesmo nesse aspecto, nós podemos também pensar e considerar que, todavia, no caso de pecaminosos e até de malévolos, como no mesmo evento, na mesma situação e circunstância, é produzido tanto por Deus como pelo ser humano a culpa do pecado,
Tá? Então, essa culpa não é transferida para Deus, porque não é Deus o culpado, foi o homem que decidiu. Tá? Então, pois Deus é quem efetua o ato? Não. Deus, ele não vai impedir, deter, colocar você na condição de um robô que você não possa fazer. Você que decidiu fazer. Ele não vai deter você de fazer. Tá? Mas apenas no sentido de que é ele quem permite o próprio pecado, não, também. Então o que temos que entender é que o mal, o pecado, as suas consequências existem na esfera, porém, o que é preciso entender que, meio a isso, não é que Deus está criando e propondo essas práticas, não, mas ele está dando liberdade de a criatura, no caso o homem, decidir o que quer praticar, fazer ou deixar de fazer. Tá? Então, existe uma distinção entre os dois modos da vontade de Deus que é absolutamente crucial para Armínio e seus seguidores, que no caso todo o contexto do arminianismo, que são as vontades antecedentes e consequentes de Deus. As vontades antecedentes e consequentes de Deus. A primeira possui prioridade e a segunda existe porque Deus relutadamente permite, tá, a disserção humana a fim de conservar e proteger a integridade da criatura em sua vontade antecedente. O outro, sim. Então Deus, ele julgou que era competência de sua suprema bondade, onipotente, preferencialmente produzir o bem a partir de males e não permitir que os males venham a acontecer. A vontade de Deus antecede o próprio pecado e antecede também essa queda. E é a razão porque a queda pode acontecer. Então, em sua vontade, consequentemente, Deus coopera com o pecador no pecado após e como uma consequência, tá, da livre decisão do pecador de pecar com a permissão de Deus. Tá? Então o pecador, no caso, ele estará praticando pecado porque ele, por livre vontade, aí entra que é o livre-arbítrio, a sua livre escolha, a sua livre decisão, decidiu optar por essa prática. Sem implicar isso como uma decisão que Deus concedeu a ele essa oportunidade. Não, ele que decidiu. Não foi Deus que preparou todo o caminho e permitiu ele pecar. O mal existe, o mal está no ambiente onde o homem está inserido, no contexto terreno, porém, isso não quer dizer que o homem está tendenciado à mente de uma forma total, plena, a pecar. Ele que vai decidir se vai ou não. Tá? Agora, numa questão de natureza, ele é tendenciado ao mal. Sim, pode, porque a natureza é uma natureza pecaminosa. Mas também ele pode controlar a sua natureza, dominar os seus
impulsos e suas tendências naturais e não vir a praticar. E aí nós temos uma outra questão que também Armínio vai defender, que Armínio ele vai dizer que a entrada do pecado no mundo permitida e apoiada por Deus sem aprovação de Deus. Deus não aprovou a entrada do pecado no mundo. Mas se Lúcifer decidiu e assim praticou, acaba que Deus não impediu ou não deteve Lúcifer de praticar devido ao livre-arbítrio. Ele que decidiu e Deus não impediu a decisão dele de tomar essa decisão da rebelião e da prática do pecado e do mal, que ele é, no caso, o progenitor, o que postulou primariamente a raiz, não é? Vamos dizer assim, o que trouxe, o responsável. Então, essa autolimitação não significa que Deus passa a mão, ou melhor, que Deus passa a não se envolver, melhor dizendo, ou que seja um mero espectador, tá? Entregando suas mãos patética e ansiosamente em relação à desobediência de suas criaturas. Deus sabe o que está fazendo, porque é presciente. Por amor, ele respeita a liberdade das suas criaturas pelo bem de um relacionamento genuíno. Então, por justiça, ele não vai coagir ou determinar as ações do homem. Deus, nesse caso, como resultado desta autolimitação divina e consequente queda da criação, Deus tem de agir de maneira diferente da que ele gostaria de ter agido, caso a humanidade não viesse a se apostatar. É a humanidade que se apostata. Não Deus que permitiu que ela se apostatasse. É ela que decidiu se apostatar. Então tudo isso é apenas e é possível em virtude do soberano abrandamento de Deus em questão da sua misericórdia e amor. De sua perfeita vontade também, do conselho da vontade de Deus, que é a parte da sua vontade antecedente e a parte que não faz como quer, nesse caso, o pecado intervir. Uma outra questão também interessante a pensar e ser considerado, que a acusação de que Armínio negava a soberania de Deus, ou que de qualquer forma era ela diminuída, é impossível de ser sustentada. Por quê? Porque ele, Armínio, possuía uma elevada visão da providência de Deus e seria impossível manter, segundo ele, uma visão mais elevada ou mais forte do que cair, inclusive, num determinismo divino. Então, de acordo com Armínio, tudo é governado pelos decretos eternos de Deus, embora não iguais, e nada de modo algum pode acontecer sem a permissão e cooperação de Deus. O domínio de Deus, então, nesse aspecto, ele se torna e é abrangente, ainda que algumas coisas, tais como o pecado e a condenação, venham a acontecer dentro desse domínio, que Deus, nesse caso, apenas permite, mas não aprova. Deus pode, de fato, limitar, e ele limita o pecado e o mal, mas ele o faz se encaixarem em seu plano geral para a história.
Tá? Então, nessa questão, o que é preciso compreender é que em nenhum momento, em nenhum aspecto, em nenhum sentido, nós podemos ver Armínio postulando o contrário a todo o extensivo da proposta da soberania e da providência de Deus. E aí, se nós formos pensar também, dentro já do contexto do século XIX, que a soberania e a providência de Deus, já num arminianismo, vamos dizer assim, pós-clássico, do século XIX, que já está entrando numa nova roupagem ou proposta ou ampliação, tendo em vista que o século XVIII para o XIX é o momento vamos dizer assim, desse nascimento da postulação e desenvolvimento, e aí depois vamos ver todo um contexto de condução já pelos novos líderes e discípulos que partem e surgem do movimento da remonstrância, tá? Um dos mais, quem sabe, influentes, nós podemos considerar que foi Richard Watson, tá? O Richard Watson vai dizer que a soberania de Deus é uma doutrina bíblica, ninguém pode negar, tá? Mas isso não quer dizer que as noções do homem que gosta ou não gosta, ou decide ou não decide, quer ou não quer, a partir dessa circunstância, não devam ser também recebidas como bíblicas, porque o livre-arbítrio, a livre vontade, é um elemento com toda a fundamentação bíblica. Então, ele rejeitou, mais especificamente, o Watson, como não bíblica qualquer doutrina da soberania de Deus que resulte, olha aí, em tornar Deus o autor do pecado. Tá? Fique bem claro isso, que tanto o arminianismo clássico, a partir de Armínio, movimento dos remonstrantes e pós-remonstrância, já com seus seguidores e aqueles que vão dar continuidade à postulação dos ensinos por eles encabeçados, vão defender contrário a essa posição. Então ele reconhece totalmente, tá, que Deus não é o autor do pecado, por isso é inconcebível, é incompatível, se isso acontecesse, a bondade de Deus, tá? Então ele reconhece que a maioria dos calvinistas não atribui o pecado à causalidade de Deus. Ele reconhece. Mas ele também defende, em contrapartida, que a explicação deles da razão pela qual Adão caiu no jardim necessariamente inclui ou leva à casualidade divina, mesmo até que apenas de uma forma indireta. Tá? Então, sua própria posição, ela, nesse aspecto, se torna uma resposta para o motivo pelo qual Deus permitiu a queda. Certo? E é certo que Deus até, inclusive, poderia, tá? E fique bem claro isso, ter impedido a queda. Mas o Watson vai dizer também que decidiu que era melhor permitida? Não, não é isso. Então, o que ele vai dizer? Claramente o Watson vai dizer que a queda não foi pré-ordenada, não foi pré-ordenada por Deus, ou inclusa na vontade perfeita e antecedente de Deus, mas resulta da autodeterminação e autoafirmação do homem contra Deus, que foi
permitida por Deus em sua vontade consequente em relação à oportunização e permissão de o homem ter, e concessão, permissão e concessão de o homem ter a sua livre decisão, a sua livre vontade, o que é, no caso, o livre-arbítrio. Então, o Watson vai contribuir com duas ideias relativamente novas ao fluxo da teologia arminiana, embora nem todos, inclusive arminianos, tenham aprendido a partir dele. Primeiro, ele vai entender contra o que ele chamava de de teoria filosófica do livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio, advogado e defendido por Jonathan Stewart, um calvinista no caso, com suas raízes podia ser encontradas pelo menos nas épocas quanto as de o seu, vamos dizer assim, propositor, que foi Agostinho de Hipona. A ideia é que a vontade é controlada por motivos, então são motivos dados por algo que nós podemos até compreender externamente ser tal como Deus. Então, a maioria dos calvinistas, quando forçados a explicar pelas pessoas, ou até para as pessoas que agem de certas formas ou escolhem certas coisas, determinadas ações, apela ao motivo mais forte, tá? Como explicação. E aí vai acrescentar que os motivos são autodeterminados, mas dado às pessoas, ou concebido às pessoas, por alguém ou por algo. Nessa teoria, as pessoas então são livres quando agem de acordo com seus desejos, quando fazem o que querem fazer, mesmo quando não poderiam agir de maneira diferente. Então, este livre-arbítrio, ele é compatível com o determinismo, que é contrário totalmente ao que defende o arminianismo clássico. Então, o Watson vai rejeitar como isso sendo incompatível com a responsabilidade. E aí ele vai dizer que, pois se é a vontade e é, portanto, absolutamente dependente de motivos, e os motivos surgem de circunstâncias incontroláveis, assim louvar ou culpar um aos outros é um absurdo evidente. E, entretanto, todas as línguas estão repletas de tais termos. De acordo, então, com Watson, nesse aspecto, nessa postulação, a vontade não é mecânica e nem mecanicamente controlada por motivos instilados por algo ou por alguém. Antes, a mente e a vontade são capazes de julgar os motivos e decidir entre eles. Tá? Então, a liberdade moral, ela vai ser afirmada como consiste em quê? Em pensar, raciocinar, escolher e agir, tendo em base o julgamento mental oferecido ao homem dentro da sua liberdade de decisão. Tá? Então, claramente, para o Watson, o livre-arbítrio significa o quê? Significa ser capaz de discernir e de escolher entre motivos conflitantes. Isso inclui que, justamente, ser capaz diferente do que alguém quer fazer e diferente do que alguém faz. Esta, então, é a essência do livre-arbítrio libertário, incompatibilista. A primeira contribuição de Watson foi fornecer o que, então? Uma crítica da doutrina calvinista do livre-arbítrio e uma doutrina filosófica recomendando as suas alternativas. Então, a segunda contribuição da teologia postulada por Watson foi a sua negação, tá, da atemporalidade de Deus, ou a teoria do eterno agora, ou seja, da eternidade de Deus, referente que ele também negou a imutabilidade divina. Não é isso. O que temos que compreender
é que ele vai postular, dentro de uma visão bem apropriada e séria, que Deus, ele é soberano, ele decide, ele determina o que fazer ou não, porém dá ao homem também a oportunidade de decidir se quer ou não praticar. Tá? Então não é uma soberania em que a criatura, o homem, irá ficar totalmente preso à decisão que Deus tomou ou irá tomar sob determinada ação que Deus permite e concede ao homem optar em praticar ou não. Então seria essa mais ou menos o que nós temos para trazer a lume e explicar qual é a posição abraçada e defendida pelo arminianismo clássico. Obrigado a todos.